A Rádio União apresenta A Voz dos Candidatos, um ciclo de entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Um especial eleições autárquicas 2025, com a presença de António Nogueira, candidato pela CDU. Fátima Alves, candidata pela coligação Juntos pela Nossa Terra. E José Diego, candidato pelo partido O Chega. Acompanhe tudo em radiounião.pt. A esta série de entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, no espaço A Voz dos Candidatos. O nosso convidado de hoje é António Nogueira, cabeça de lista da CDU. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a primeira questão que lhe coloco tem a ver com a sua visão sobre o momento atual do Conselho da Póvoa de Lanhoso. Boa tarde. Muito boa tarde. Começo por lhe agradecer também, em meu nome pessoal e em nome da CDU, esta oportunidade para nós podermos passar também aquilo que nos move relativamente a esta candidatura. Relativamente à questão que me faz, julgo que é importante caracterizar neste momento a população do Concelho da Póvoa de Lanhoso, que com dados do Instituto Nacional de Estatística de 31 de dezembro de 2024, representa 22.607 pessoas, são mais 920 do que em 2021 no census realizado. Verifica-se também, neste documento, que foi obtido em fontes abertas, que os nascimentos têm vindo a decair, e eu extraí alguns dados, não todos, para não ser também muito pesado, mas temos 157 nascimentos em 2020 e 137 em 2023, ou seja, há uma queda. Por outro lado, o registro de óbitos tem vindo a aumentar. Foram 254 nos mesmos anos de 2020 e 259 em 2023. O que permite constatar aqui um número óbvio, que é de que os óbitos são quase o dobro dos nascimentos. Ou seja, estamos a ter uma população a envelhecer, e isto leva-nos a outra leitura, que é então o acréscimo das 920 pessoas que em 31 de dezembro de 2024 residiam na Póvoa, os 920 acima do censo de 2021, são pessoas que moravam, residiam fora do concelho e que se estão a instalar neste concelho. Também posso, entretanto, também passar mais alguns dados de que entre os residentes, 2.652 têm menos de 15 anos, 5.600, o que também representa mais do dobro, têm mais de 65 anos de idade e representam 36,52% da população. 7.743, 34% da população, trabalham no concelho, em estabelecimentos e empresas, e geram um volume de negócios de 659 milhões de euros. Porém, a taxa de sobrevivência das sociedades nascidas há 2 anos antes no concelho representa 66%, o que quer dizer que 1 em cada 3 empresas acaba por encerrar portas e levar os seus empregados para o desemprego. Acrescentaria ainda que neste momento temos 5.983, número redondo são 6.000 povoenses que trabalham fora do concelho, e temos neste momento registado 626 desempregados, que representam uma taxa bem pequena, que são 2,77%. É dentro deste quadro que, obviamente, que a CDU se apresenta e também espera que os povoenses também confiem na nossa forma de propor medidas para corrigir isto. Apresenta números nesta primeira questão. Para chegar onde? Pergunto eu.
Isto é importante para provar de que a gestão tem que ser feita com dados, não pode ser feita em cima do joelho, e quanto mais informação os gestores públicos tiverem, melhores medidas podem adotar para, neste caso, para os cidadãos povoenses. E que medidas são essas que vai defender? E se calhar entraríamos também nas questões do que seriam os pilares ou as prioridades para Vamos entrar mais tarde, assim de uma forma muito genérica Ora também, bem, para tentar perceber e para quem nos ouve a esta hora possam perceber naturalmente as suas ideias e sobretudo a sua visão atual daquilo que é o Concelho da Póvoa de Lanhoso. Já falou em números, mas poderá naturalmente de uma forma mais abrangente especificá-los. Muito bem. Aquilo que para nós é importante é perceber que nós precisamos de captar pessoas e criar empregos. E é por isto que nos move, porque obviamente haverá também outras medidas que a gente irá falar, mas é essencialmente para dar resposta não só àquelas pessoas que se deslocam para ter um trabalho fora do concelho, onde obviamente parte do seu rendimento é gasto nas deslocações, que inclusive levam as suas viaturas e podem ter acidentes e perdas, para além de vidas humanas, pode haver perdas materiais. Portanto, é neste contexto que nós queremos encontrar as medidas que vão também de encontro aos povoenses. Então vamos a essas medidas. E a pergunta é, quais as 3 prioridades centrais para o Concelho no seu programa? Muito bem. Nós temos 3 medidas e obviamente há muitas mais, mas aquelas que conseguimos definir como prioritárias será o exercício de uma gestão rigorosa e com responsabilidade. Em resultado dos números que existem em termos de compromissos financeiros que a Câmara tem, que representa neste momento uma dívida e que compromete os próximos anos, mesmo para além de 2029, e temos uma dívida de 20.120.000 euros e ainda mais uns euros. Queremos também que, dentro da gestão administrativa e financeira, fazer uma gestão administrativa em promover a valorização dos trabalhadores do município, das suas condições de trabalho, quer em instalações, desde as instalações às condições de higiene e segurança, passando inclusive pela formação. E, obviamente, assegurando-lhes a plenitude dos seus direitos enquanto trabalhadores. Pegamos numa outra questão e é importante tentar perceber aqui nesta conversa, neste contacto com os candidatos, que é levado a cabo pela Rádio União, a nossa voz. Eu pergunto que projeto ou projetos considera mais emblemáticos e gostaria de concretizar caso venha a ser o eleito. Ora bem, os povoenses devem estar neste momento fartos de ouvirem promessas essas que não são cumpridas. O que a CDU quer é realizar, caso venha a ser eleita, queremos realizar trabalho com honestidade e competência. Não procuramos um reconhecimento que seja obtido comprometendo o futuro dos povoenses. Apesar disto, a Câmara, toda a gente sabe que a Câmara tem dificuldades financeiras, como já referi, mesmo no ano de 2025 assumiu mais um empréstimo de 4,2 milhões de euros para colocar em cima de outros 20 que já existem. Ou seja, há aqui dificuldade em haver compromissos sérios em fazer coisas novas. É óbvio que a Câmara pode fazer muita coisa, como também irei abordar mais à frente, mas a CDU não deixa de expor que obviamente que precisa de melhores vias, mais empregos, mais pessoas e mais habitação. Vamos e estamos, ainda temos cerca de 20 minutos, não quer dizer que esta conversa tenha a duração dos 30 minutos, são 30 minutos é o tempo limite que damos exatamente para esta nossa conversa.
para tentar perceber quais são as ideias dos candidatos para o Conselho da Póvoa de Lanhoso. Sendo assim, e falando daquilo que será um projeto ou projetos ainda sem exemplificar muito, quais são as prioridades. Essas importa trazer aqui as prioridades do candidato da CDU à Câmara Municipal. Portanto, precisávamos aqui, se calhar, de mais informação relativamente àquilo que é uma candidatura sua que vai acontecer já no próximo dia 12 de outubro, a quando as eleições autárquicas. Agradeço que ponha essa questão, até porque isto ajuda a complementar aquele ponto em que me referiu. E vamos aproveitar também das um três bocadinho... prioridades, porque eu no fundo até ali teria falado Exatamente. apenas numa, mas vamos falar daquilo que nos vai ajudar a crescer economicamente. Porque há coisas que a Câmara pode e deve fazer sem que não esteja na sua... que não seja da sua competência fazer. E vamos começar por aí, porque nós, obviamente, temos aqui propostas, entre outras, mas exigimos ao Governo, estamos a falar do Governo da República, a requalificação e que seja urgente da Estrada Nacional 103, aquela que liga Braga à Póvoa e com ligação futura, obviamente também, porque já se está a falar em Braga sobre a variante do Cávado, e que também esta ligação se faça à A13 e à A11. Também do lado de cá, também faz todo sentido que a ligação se faça ao Gerês e a Vieira do Minho, em conformidade até com o exigido já por deputados da CDU na Assembleia da República, e que estas reivindicações nós continuaremos a exigir. E é o que podem fazer em relação ao Poder Central. Alertar para a necessidade de, porque as autarquias, por aquilo que é o conhecimento geral, não têm, naturalmente, competências para tomar partido, arrancar com a obra. Tem Muito que ser bem. mesmo o Sim, Governo Central. mas devemos exigir a pressão isso. Vai exigir vai fazer essa pressão caso seja eleito junto do Governo, é isso que lhe coloco? Sim, porque para nós é importante reduzir o número de acidentes, evitar perdas humanas, bem como melhorar o acesso do turismo a este concelho, bem como ao Gerês e a Vieira do Minho. Nós sabemos que o turismo também é importante aqui para a Póvoa, obviamente que também para os outros concelhos, mas para além disso, a Póvoa de Lanhoso já perdeu aqui algumas indústrias e aquilo que nós também vamos exigir será a requalificação da Estrada Nacional 310 entre a Póvoa de Lanhoso e Guimarães, também assegurando a ligação à A7 e à A11, aproveitando inclusive os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, tão propagado PPR, ou PRR, peço perdão, de modo a fortalecer não só a robustez social do concelho, mas também do ponto de vista económico e até territorial. E isto o que é que vai permitir? Vai permitir facilmente transportar bens que sejam produzidos no concelho e até a circulação de matérias-primas. Nós temos informação, obviamente não carece também de algum desenvolvimento, mas sabemos que, por exemplo, há uma empresa aqui no concelho que mudou de proprietário aqui há cerca de um ano atrás. Trabalham na área dos químicos, nomeadamente a fabricação de pneus, e obviamente que se os produtos vierem a ser feitos na Póvoa, vamos criar mais emprego, vamos criar mais riqueza para a Póvoa, e é isso que nós pretendemos. Muito bem, vamos entrar numa última questão, se bem que temos ainda cerca de 15 minutos para tentar perceber aquilo que o candidato António Nogueira, cabeça de lista da CDU, pretende para a Póvoa de Lanhoso, e olhando para algumas questões, para algumas medidas que pretenda dinamizar, eu pergunto se o emprego, a saúde, a educação, a habitação são prioridades. Inclusive, pergunto também se a mobilidade merece, na sua opinião, alguns ajustes.
Portanto, temos aqui várias questões. Começaria exatamente por esse último ponto e agradeço. Nós temos no nosso programa o compromisso de que precisamos de revisitar a mobilidade no concelho. Sabemos de antemão que as freguesias têm pouca população. Portanto, fundamenta-se nisso mesmo. Sabemos que pode haver aqui dificuldades, mas por outro lado, e eu já constatei e presenciei casos, posso contar até depois aqui um pormenor que obviamente até me desagradou, mas o importante é que é necessário revisitar, e os transportes públicos, eles não podem existir necessariamente só na abertura e no fecho das aulas. Eu recordo-me, e era o caso que lhe queria contar, aqui há uns meses, deviam ser 9 horas da manhã, eu desci Sobradelo, estava uma senhora na paragem do autocarro, eu vim aqui às compras, aqui à sede do concelho, regressei por volta das 11, 11h30, aquela senhora ainda estava na paragem. Parece-me que não é a forma de se tratar. Obviamente pode haver aqui outras questões que também é preciso ponderar, mas temos que encontrar soluções para aquelas pessoas que não têm recursos, não têm transporte próprio e que se possam deslocar à sede do concelho e depois de fazer também as tarefas que as trouxeram cá, que também possam regressar o mais rapidamente possível à sua residência. No plano do emprego? Obviamente que nós já falámos aqui de que temos cerca de 6.000 residentes que procuram outros locais. E obviamente que não havendo emprego na Póvoa, temos esta dificuldade e para isso nós precisamos de captar empresas para o concelho. E obviamente que das instalações que existe dos parques industriais, poderá existir aqui a necessidade de, portanto, ampliar ou até construir um novo parque industrial. Mas, para que estas empresas também possam ser acolhidas, tem que existir, do lado da Câmara, também aqui alguns incentivos, e que podem ser eles uma redução na derrama, de forma a captar e que eles se instalem aqui no concelho. Pegando noutra questão que está ainda integrada nesta nossa conversa, o problema da saúde. Como é que olha para a saúde neste momento? Ora bem, eu poderia dizer que também dados que eu pesquisei, embora aqui não são dados tão recentes quanto aqueles que eu referi até aqui, e obviamente que estas coisas são sempre dinâmicas e obviamente que os números também vão mudando. Mas a 31 de dezembro de 2022, o concelho detinha, e eu vou dizer aqui o número, 1,9 médicos e enfermeiros por cada 1.000 habitantes. Eu disse 1,9, obviamente não vamos fracionar aqui os médicos e os enfermeiros, mas poderia dizer 19 médicos e enfermeiros por cada 10.000 habitantes. O que é que nós analisamos face a estes resultados? Que eles estão ligeiramente acima, não muito, mas estão ligeiramente acima daquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é apenas 1,6. Mas mesmo assim, acho que faz todo sentido. E as decisões não passam necessariamente pela Câmara, mas é a Câmara também dialogar com os outros intervenientes. Até porque esse é o mal do país. Sim, haver pouco diálogo, parece-me que sim. E, portanto, faz todo sentido que se possa dialogar, até para saber onde é que a Câmara pode ajudar, no sentido de minimizar tempos de espera, porque sabemos
que nem sempre as pessoas têm a consulta quando precisam e, obviamente, que isto, tendo uma população envelhecida e que precisa de apoios dos cuidados de saúde... Que soluções é que tem para isso? Aquilo que a Câmara pode fazer é, se existirem técnicos que sejam, de facto, eu vou dizer, captados. Quando digo médicos e enfermeiros, que sejam, que gostem de vir trabalhar na Póvoa, é óbvio que, se quiserem residir na Póvoa, a Câmara também pode criar algum incentivo, e aí sim, no sentido de eles também se fixarem na Póvoa, e obviamente que isso melhoraria as respostas, tendo mais quadros, mais facilmente nós também conseguiremos ter resultados diferentes. O que também importa ver, porque pode acontecer, é se estes números que aqui estão como indicadores, se de facto eles também estão bem alocados. E isto é um problema de gestão dos serviços de saúde e não da Câmara. Agora, o que nós também esperamos é que a Câmara possa apoiar estes serviços, mas que estes serviços também apoiem a população, porque é aquilo que a Câmara espera. E é isso que se compromete a fazer neste propósito da saúde, procurar uma solução melhor para o Conselho? Sim, isso será aquilo que faremos sempre. Já pensou de que forma é que o vai fazer? Temos estratégias. Que estratégias são essas? Estratégias que são de conversar, porque uma das primeiras formas que nós devemos dialogar é com as populações. Certamente que teremos dificuldade em contactar cada um destes 22.607 povoenses, mas através das juntas de freguesia, das associações dos populares, as associações locais. Mas as câmaras, por norma, têm a ação social a funcionar, e até, pelo aquilo que me apercebo, não só aqui na Póvoa de Lanhoso, mas posso dizê-lo até através na região, as câmaras têm trabalhado bem nesse sentido, a questão social, a admiração e o respeito que têm pela população mais idosa, tentando àqueles que não têm tantas necessidades, apoiá-las. Isso tem-se verificado. As câmaras municipais, ao nível do distrito, pelo aquilo que me apercebo, têm feito esse esforço. Os serviços sociais existem exatamente para apoiar no município as pessoas mais desfavorecidas e que eventualmente venham mesmo a precisar de apoio de terceiros. Porém, existe um documento, e as coisas também não podem ficar paradas no tempo, que é um documento camarário que tem a ver com a visão em termos sociais, isto já tem mais de uma dezena de anos. O que parece fazer sentido também aqui é que se possa revisitar esses documentos e que os próprios técnicos dos serviços sociais da Câmara também possam, de facto, ali, e devem ser eles a intervir e a trazer elementos como é que a Câmara melhor pode responder também a estas necessidades. Temos outra questão, que é uma problemática também ao nível do país, a habitação. Como é que olha para esta problemática no Conselho da Póvoa de Lanhoso? Eu até diria que... E atenção, de que forma é que olha e o que é que pretende fazer? Sim. Eu diria o seguinte, a questão da habitação não é para a CDU um problema novo, porque até a exemplo do que se passa em muitos outros concelhos, onde existe, de facto, um bom trabalho das coligações, das câmaras municipais eleitas da CDU, em prol da habitação, e obviamente que nós aqui percebemos, até porque o Governo está a tratar um programa novo
para apoio à construção de habitações a preços controlados e, obviamente, que esperamos que o resultado desse programa não se fique só pelas grandes cidades, Lisboa e Porto, ou quiçá Braga. Esperemos é que também ele chegue aos concelhos como o da Póvoa e mesmo para além da habitação a preços controlados. Obviamente que no apoio às rendas também a Câmara, porque já existem programas, a Câmara também tem que trabalhar... Já existe esse tipo de apoio. Já existe este tipo de apoios, exatamente. Nós temos cerca de 5 minutos ainda para aproveitar o que é que lhe merece naturalmente nesta conversa a maior atenção em relação ao Conselho da Póvoa de Lanhoso, abordando já aquilo que abordamos de forma genérica estes temas. Não sei se quer aprofundar. Apresentou-me hoje aqui também, vamos lá, as suas preocupações, apresentando muitos números. Há alguma razão especial, pergunto eu agora, para esta apresentação com números em relação às questões que aqui foram formuladas? O que é que pretendeu dizer aos munícipes da Póvoa de Lanhoso com o facto de trazer muitos números aqui à nossa conversa? Eu estou a aproveitar e tirar mais esteja uma cábulazinha do bolso. Estamos aqui para que isso. Também eu não falo de cor, mas posso dizer-lhe que eu estive a fazer aqui os cálculos para o endividamento e há uma fórmula que obviamente não interessará muito aos nossos ouvintes. Aqui, sobretudo, António Nogueira, a prioridade até desta nossa conversa seria de todo, porque nós vamos ter um debate marcado para o próximo dia 29 e vamos abordar muitas questões. Aqui seria, sobretudo, deixar aquilo que é a sua posição enquanto candidato à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, ou seja, o que é que pretende no fundo fazer, reformular dentro daquilo que acha que a Póvoa de Lanhoso pode ter ou melhorar inclusive aos serviços existentes atualmente? Conforme eu já referi, obviamente a Póvoa de Lanhoso tem muitas responsabilidades financeiras. Passámos de 2022 com um orçamento de 21,1 milhões de euros para 2025 32 milhões, é mais de 33%. Mas continua com os números. Continua. Mas há alguma razão específica para apresentar? Porque são os números vêm-nos justificar de que amanhã, e quem diz amanhã pode ser depois de amanhã, próximo ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 5 anos, os povoenses vão sentir, porque são eles que vão ter que pagar estes empréstimos todos que neste momento estão a ser contratualizados. Portanto, estar aqui a dizer que se vai fazer muita coisa, mas à custa... Qual é a sua ideia em termos daquilo que é o fazer? Qual é a sua ideia? O que é que pretende fazer? De que forma é que... Permita-me esta questão, que está integrada naturalmente nisto. De que forma é que pretende aplicar aquilo que tenha à sua disposição na Póvoa de Lanhoso? Os encargos que a Câmara tem representam cerca de 17 a 18 milhões de euros para um orçamento... Temos 1 minuto e meio. Para a média de 22 milhões de euros que sejam os encargos, as receitas da Câmara, obviamente que a Câmara tem que ser gerida com um orçamento menor e aquilo que interessa é que os povoenses saibam de que nós estamos comprometidos como alternativa com o desenvolvimento do Concelho e na defesa dos interesses da população. Portanto, aquilo que fazemos não é em nosso próprio, porque também gostávamos de fazer muita coisa, depois temos a dificuldade em saber como é que vamos pagar. Queremos valorizar os serviços públicos, a democracia local, os direitos e que as populações tenham, de facto, este direito a uma vida melhor.
Terminamos assim esta entrevista com António Nogueira, candidato do partido CDU à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Estamos de regresso amanhã, no mesmo horário, com a candidata pela coligação Juntos pela Nossa Terra, PSD-CDS-PP, Fátima Alves. Obrigado pela companhia. Continuamos juntos na Rádio União, a nossa voz, que pode ouvir diariamente em radiounião.pt. A Rádio União apresenta A Voz dos Candidatos, um ciclo de entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, um especial eleições autárquicas 2025, com a presença de António Nogueira, candidato pela CDU, Fátima Alves, candidata pela coligação Juntos pela Nossa Terra, e José Diego, candidato pelo partido O Chega. Acompanhe tudo em radiounião.pt.